Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro encontro da Crisma. Estamos aqui nós mais uma vez e eu prometi que a gente ia vir com outra roupa e ó, estamos aqui todos pimposos com a roupa do TLC, patrocina nós. Eu tô com um boné porque eu não penteei o cabelo, mas na oração, meninos, meninas, tirem sempre o boné que eu vou fazer isso, viu? Só bom dia e quem assistiu o programa e tem o boa tarde também, o boa noite, boa madrugada. Vai dormir, se você está vendo de madrugada, vê no outro dia. E agora a gente vai fazer a nossa oração inicial, que o Rafa vai conduzir, e depois o Espírito Santo vai guiar aqui, né? Então, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Estamos todos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Beleza, galera? Vamos iniciar o nosso encontro. E como todas as vezes a gente inicia o encontro fazendo a oração do Evangelho. Mas, né, vamos pensar do seguinte, né? Normalmente a gente faz o Evangelho de domingo, né, de todos os domingos, ok? Mas, como a gente está falando que a gente está fazendo uma caminhada com Cristo, tem o Evangelho de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, que ele vai nos balizando e vai nos orientando para quando a gente chegar no domingo, quando a gente faz a leitura de todos os outros evangelhos, né, a gente vai ajudar a gente a ter mais sentido na leitura que se tem de domingo. Eu sugiro para vocês, geralmente, todos os dias eu leio o Liturgia Diária. Tá? Tem o Liturgia Diária, eu tenho o livrinho Deus Conosco, você pode pegar também na internet. Tem, né? No Instagram da paróquia, @NS Candelária, todos os dias, às 8 da manhã. Marcão, vamos enaltecer nosso Instagram. Exato, modernidade, Marcão. Desculpa, pessoal, ele tá acostumado com isso aqui, ó, papel. A gente não exige mais papel. Eu tirei até da marca dele aqui, ó, Jesus amado. Então, no nosso Instagram, no story do nosso Instagram, todos os dias, às 8 horas da manhã, temos o Evangelho do dia, e assim, essa semana você pode acompanhar isso que o Marcão está falando. Exatamente. Eu não vou ler todos os evangelhos, porque não vai dar. Eu vou ler o evangelho do domingo que vai ser do dia 21, tá? Que a gente está no tempo comum, né? Tempo comum, o que é? Uma catequese. O tempo comum é o comum da nossa vida, né? É o nosso dia a dia. É o período de evangelização, ensinamentos de Jesus no tempo. Mas é o comum do nosso dia a dia, a nossa vida comum. E aí a gente começa, e sempre quando a gente faz a leitura do Evangelho, não tem aqueles 3 sinais da cruz? Eu vou fazer esses 3 sinais, mas eu vou fazer uma entonação um pouco diferente, tá? Normalmente a gente diz assim, ó: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas tem um outro significado. Que a palavra de Deus entre em nossa mente, né? E o Espírito Santo ilumine a nossa razão, que a gente possa compreender através do Espírito Santo a palavra de Deus, que ela entre na nossa mente e a gente possa compreendê-la, que a palavra de Deus possa sair pela nossa boca e penetrar os ouvidos e os corações de outras pessoas e a razão de outras pessoas, e que elas possam compreender através do Espírito Santo, através do entendimento, através do dom da sabedoria, através do dom do conhecimento. E que a palavra de Deus invada e inunde o nosso coração e faça com que ele, cheio de chamas, né? E que do coração ele passa por todo o nosso corpo e a gente possa agir conforme a palavra de Deus. Então, que ela nos
forneça o suficiente para a nossa razão, que ela saia com a alegria da nossa boca e invada o ouvido e o coração de outras pessoas, e que ela faça arder no nosso coração, né, a palavra, para que ela nos movimente, que ela não fique apenas nos nossos ouvidos, né, que ela nos movimente a agir conforme a palavra de Deus. Eu preciso fazer uma confissão, é muito bonito o que você falou, mas eu prefiro dar uma adaptada pro meu, assim, quando eu vou, eu sempre peço assim, tire todos os pensamentos ruins da minha mente, que eu possa só anunciar palavras boas, de amor e tudo mais, e tire todo o rancor, raiva, qualquer sentimento ruim do meu coração. Eu gosto de fazer isso. Eu falo diferente, eu falo, abra minha mente, que da minha boca só saia a tua palavra e que ela habite meu coração. Rapidão. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque eu já chega lá o diácono, o padre, o ministro já começa a proclamação do evangelho, e meu Deus do céu, e agora? Então vamos lá. O evangelho que a gente vai ler hoje, a gente vai ler e conversar, como numa leitura orante, com Deus, e entre a gente aqui, a gente vai estar conversando dentro do evangelho, é o evangelho de Mateus, capítulo 10, de 26 a 33, que é o de domingo, dia 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhas medos dos homens, pois não há nada encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido do que não seja conhecido. Aí Jesus dá uma ordem: não tenhas medo. Mas medo do quê? Eu costumo dizer sempre que nós temos dois mundos que a gente tem que enfrentar: do nosso interior e o mundo externo a nós. Então, do nosso interior, é difícil eu dizer do interior de cada um daquela época lá, do que estava passando e do que a pessoa precisava ter coragem para enfrentar. Mas na época de Jesus, o que será que acontecia na época de Jesus, Rafael, que os apóstolos tinham que ter coragem para enfrentar? Como que era a sociedade na época? Bom, vamos contextualizar então. Aquela sociedade era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano era muito bruto, então era tudo resolvido na base da porrada. Aquela sociedade era duramente cobrado impostos, ou seja, eram altos valores recolhidos da população para sustentar aquela elite, digamos assim. A mulher era completamente marginalizada e esquecida pela sociedade, era uma sociedade completamente machista, a mulher não tinha direito, e ela vinha ao mundo como já impura, como infiel, e ela era propriedade do marido. Era inteira propriedade do marido, e ali ela tinha que servir o marido. Os estrangeiros naquela época eram tidos também como marginalizados, não tinham direito, não tinham nada. Então pensa, ali o Império Romano dominando a Palestina e tudo mais, eles eram tidos como totalmente marginalizados, ladrões. E aquela sociedade era estruturada com grandes fazendeiros, proprietários de terra, e esses fazendeiros eram o que mandavam em tudo, no Sinédrio. Esse Sinédrio era composto por essas pessoas que... Era tipo uma assembleia, a nossa assembleia era o Sinédrio composto por todos os ricos. E eles culpavam os pobres, eles culpavam os judeus, os pobres, pela invasão romana, ou seja, os romanos só puderam invadir porque os pobres deixaram. Ou seja, era uma sociedade completamente briguenta pelo Império Romano e desestruturada, e com uma briga interna entre partidos políticos, saduceus, fariseus. E aí entra doutores da lei, e aí entra uma imposição patriarcal, e família era um contexto que existiam famílias muito mais importantes do que as outras, que eram muito mais próximas de Deus do que as outras, porque os impostos eram caríssimos, as pessoas, os pobres viviam com muita pobreza e os ricos viviam com muita riqueza devido a esses impostos, a marginalização da mulher, a objetificação da mulher, os estrangeiros, enfim. Os pobres. Mas que interessante isso daí. Quanto tempo, mais ou menos? Vamos chutar.
Uns 2.000, 2.500 anos. Tem muito E mais muito até. mais, Tem muito mais. A gente está falando de Cristo para cá. Exato. Mas Pra antes cá, de Cristo, então. tudo isso Já era uma era tudo. realidade. Exatamente. Agora pensa, tudo que o Rafa falou aí, não parece meio comum no nosso dia a dia hoje? Idêntico, né? Impostos caros sendo cobrados, muitas pessoas machistas que tratam a mulher como objeto, pessoas sofrendo preconceito por vir de outros lugares, Caso de cor, xenofobia. Tivemos o caso lá do Floyd. Temos vários Floyds no nosso país. Exatamente. Não só pela cor da pele, mas pela sua condição social. É triste, né? Ver que passou todo esse tempo e a gente E nada não mudou. evoluiu, a gente não melhorou. Tem muitas pessoas que não entenderam ainda o que Jesus ensinou. E aí tem uma música do Roberto Carlos que diz exatamente, chama Eles Estão Surdos. Porque ele veio, Cristo veio, disse tudo o que disse, e a nossa sociedade ainda assim continua igual. A gente tem a doce ilusão, a ilusão de que a gente evoluiu. Porque a gente consegue andar de avião, a gente A consegue tecnologia. ter celular, temos a tecnologia, evidentemente. Mas no aspecto humano, das relações humanas, da natureza humana, do espírito humano, a gente precisa muito evoluir, porque a gente continua com essas mesmas condições, como os deficientes, né? O preconceito contra os deficientes na época de Cristo. Hoje tudo bem, a gente tem a inclusão, mas ainda assim, né? Estamos passos atrás. Mas do o que Cristo tem precisa. de empresa que inclui, porque é obrigatório agora ter essa inclusão, será que E porque se não é fosse, bonito falar, né? E é A minha bonito. empresa inclui. Mas será que de inclui? fato fariam isso se não fosse necessário enaltecer isso? E isso tem um pouco a ver com a leitura. Olha só como que contextualizando. Ficai atentos, eu estou pulando aqui. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por ele. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás no céu. Veja só isso que o Vini falou, contextualizando como Cristo estava ensinando naquela época e que serve para a palavra de hoje. Tudo bem, eu vou fazer inclusão para inglês ver. Né? Vou fazer inclusão porque tem uma lei lá e aí eu vou me tornar bonito. Eu vou ajudar, eu vou fazer caridade para me tornar bonito dentro da Só sociedade. perto do meu amigo. Eu faço a caridade perto do meu amigo. Em casa, sozinho, eu maltrato minha mãe. Exato. E não pense que a gente está falando só do mundo empresarial. Acontece na igreja também. Porque tem o que tem de pessoa que vem aqui na missa, vinha na missa, né, quando presencialmente, sentava no domingo, já olhava para o lado, já via a roupa do outro, chegava alguém um pouquinho com uma roupa mais simples, ou talvez não cheirando tão agradavelmente, já começava a ficar meio... Já segura a bolsa. Já segura a bolsa, já começa a ficar meio receosa, vou sair aqui um pouco, vou mudar meu lugar da igreja, já começa a pecar já antes da missa começar, já. Então, isso acontece em todos os lugares, então a gente tem que crescer espiritualmente muito, 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 muito. Então, se a gente compara, como o Rafael falou, no tempo de Jesus, as divisões políticas que mataram Jesus, falar que foi os romanos, foi os próprios judeus que condenaram. Porque tanto é que Anás e Caifás pergunta, o que querem que eu faça com Cristo? E os judeus falaram, crucifica-o. O povo decidiu. Solta Barrabás. Solta Barrabás. O povo decidiu que Cristo seria crucificado. Por causa de uma divisão política também, por uma questão política de poder, que o Cristo ia contra isso. E não é muito diferente de hoje. Hoje a gente tem os partidarismos, né? Cada qual tem a sua ideia, eu respeito a ideia de cada um, mas que entra no radicalismo. E aí a gente vai compreender um pouco mais a palavra de Deus. Então, e aí ele fala, nada que tenha sido encoberto que não seja revelado. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhas medos daquele que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Na leitura de domingo. Não tenha medos daquele que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. E aí, assim, ele estava falando para os seus discípulos terem coragem, porque, com exceção de João, todos os discípulos morreram condenados, crucificados de forma bruta, porque contrariava o pensamento daquela época, né? Então tem que ter coragem. Eu não tenho que me preocupar com a questão, não era questão com a vida física, mas era com a vida espiritual. Você tem que ter coragem, eles tinham que ter coragem. E nós?
O que você precisa ter coragem para enfrentar dentro do seu mundo pessoal e dentro do seu mundo à sua volta? Né? Por exemplo, nós vimos aí que está muito recorrente, aí, que está no noticiário, o caso do Floyd lá nos Estados Unidos. Né? Outro dia eu estava lendo lá uma mensagem de um africano falando assim, aqui no Brasil vocês falam preto ou negro, e é muito difícil até a gente falar, porque assim, negro tem lá, magia negra, tudo que é negativo se fala como se fosse negro. Criado mudo, tem tanta, denegrir, peste negra, dia negro, tem uma série... E aí ele fala, vocês têm que falar preto. Então eu não sei se eu falar preto ou se eu falo negro, mas que a gente fica receoso de usar uma palavra que possa vir a ofender. Mas não era para ter isso, né? Mas enfim, tem os negros ou os pretos lá nos Estados Unidos, mas temos aqui no Brasil, temos os pobres, né? Preto, pobre, temos várias condições de discriminação que a gente tem aqui e que as pessoas saíram para pleitear e para lutar contra esse preconceito, né? Só que aí, na leitura de segunda-feira, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrentais quem é malvado. E na terça-feira, ele diz assim, na liturgia que vocês vão pegar, vós ouvistes que foi, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E tem também na liturgia aqui, porque se você ficar procurando, ofereça a sua face, se alguém dá um... Como, gente? Nossa, que difícil, né? Por isso que a gente diz que é difícil ser cristão, né? Porque como que eu vou enfrentar alguém que mata, eu vou oferecer minha face? Como que eu vou manifestar? Então, assim, o que vocês acham? Eu tenho que falar mais. Só retomando essa forma brutal que os discípulos foram mortos, 2000 anos depois a gente conseguiu os direitos humanos. Nós temos o direito humano que assegura uma condição básica de vida para todo mundo. Só que, mesmo assim, Floyd lá nos Estados Unidos foi morto brutalmente. Que foi enforcado com o próprio joelho na frente de todo mundo. Ou seja, ainda não acabamos esse momento de medo, de pavor mesmo das pessoas negras. E aí que o Marcão trouxe a leitura do Evangelho, e ali diz que Floyd morreu, só que nasce ainda mais forte uma rebelião e uma voz calada dentro do povo. Ou seja, você pode matar um corpo, mas você não mata uma alma. Você matou uma pessoa, só que você não matou todo o movimento negro, todo o movimento que clama por direito. E é aí que traz a dificuldade de ser cristão. Hoje nós tentamos reverter essa situação, trazendo um Cristo que defende a todos, e que ama a todos, e que traz a palavra para todos, porque foi isso que Cristo trouxe. Ele não andou com os chefões, ele não andou com os ricões. Ele veio para quem? Para os pobres. Ele andou... Então, e isso é muito importante. Tudo isso que a gente fala, assim, ler o Evangelho, vocês escutarem, participarem da missa, porque a gente ouve falar de um Jesus que eu não consigo imaginar Jesus menosprezando uma pessoa pela cor dela, se ela é mulher, se é de outro lugar. Jesus amava todas as pessoas de qualquer maneira, assim, tipo, ele amava até as pessoas que ele não aceitava, por exemplo, as coisas, vamos dizer assim. Ele não acreditava, não aceitavam ele, mas ele amava essas pessoas. Então, Jesus fazia totalmente diferente do que muitas pessoas fazem. Abraçava um leproso. Que na época, meu Deus do céu. Era uma coisa... E aí vamos pensar o seguinte, o que será que essa palavra que a gente tem comentado aqui, que a gente está lendo, o que será que ela tem a dizer para a gente individualmente e para a gente como no coletivo? Porque aí quando diz assim, quando alguém te dá um tapa, você oferece a outra face, não significa dizer que você vai ser passivo e vai se calar diante das condições como do pobre. Que vai ser um bobão, né? Não é isso. Cristão não é gente tonta. Não é pra gente mole. Não é pra gente mole, porque não é assim, na escola eu apanhei, eu vou chegar lá pra gente e falar assim, isso, bate mais. Não é isso, gente, não é bobão. Porque de bobão já tem muita gente no mundo. Cristão é gente forte, mas que entende, que respeita a posição do outro, mas que aconselha e que traz a palavra de Cristo para o outro para tentar mudar.
Exatamente. E aí tem o aspecto do seguinte, eu me manifesto, só que na minha manifestação, eu não vou me manifestar agredindo, não preciso sair aí quebrando loja, não preciso fazer nada disso. Eu manifesto o meu descontentamento, como Cristo manifestava o seu descontentamento, mas de uma forma pacífica, demonstrando o respeito ao outro. E eu pensando aqui, quando a gente estava pensando aqui do nosso encontro, há a passagem que ele fala assim, não digo apenas amais aos teus próximos, né? Amais também aos teus inimigos. Porque quando a gente ama o inimigo, quando a gente ama alguém, há uma coisa, o inimigo deixa de ser inimigo quando eu amo o outro. Ele é meu inimigo, então ele não é mais meu inimigo. E quando a gente ama alguém, a gente compreende a pessoa. E aí eu falo para vocês, de repente a gente passa por tantas dificuldades, tantas situações do nosso tempo atual, a gente está falando da discriminação, mas a gente tem o bullying na escola. Por que será que um jovem, que uma pessoa, pratica o bullying na escola? Há várias questões psicológicas que a gente pode falar, mas de uma forma geral. Por que alguém faz o bullying? Muito provavelmente porque sofreu o bullying. Exatamente. E é isso que é importante trazer a contextualização da vida. Jesus em nenhum momento chegou e falou assim, vocês são tudo burro, eu não quero saber, todo mundo fica calado que eu vou falar. Em nenhum momento ele chegou a isso. Ele veio de uma forma pacífica, ele soube conduzir de uma maneira muito sensacional e mostrar em atitudes que a outra pessoa está errada. Não estou falando para você chegar e falar assim, você é um burro, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo, porque tem uma contextualização atrás. Você não pode chegar para o cara que faz bullying e falar assim, então você é um babaca, e fazer bullying com ele. Porque tem uma contextualização atrás. Ele tem uma história de vida. Ele está fazendo bullying porque muito provavelmente sofreu lá atrás um bullying, ou sofre em casa o bullying. E ali nós temos que entender e ir manejando de uma maneira muito... Tem que ter um negócio que é muito difícil, empatia. Tentar se colocar no lugar dessa pessoa, tentar entender o porquê desse posicionamento, o porquê desse jeito de ser. Porque é a mesma coisa com a palavra de Deus. Se você não pode ler a palavra de Deus de uma maneira literal, eu vou ler aqui como se fosse um livro. Não é. É que nem o padre explicou na leitura orante. Tem um contexto, tem um pretexto, tem que entender toda a situação e não fazer isso em público. Porque aí a gente poderia estar sendo hipócrita. Vou brigar com essa pessoa para... Não. Chama, tenta entender essa situação, conversar com a pessoa. E também a idade que nós estamos falando, vocês têm 15, 16 anos. Para a nossa geração é muito mais fácil desconstruir as coisas. O machismo, o bullying, o preconceito, é muito mais fácil para a gente desconstruir tudo. E isso, quando a gente vai falar com pessoas com mais idade, de 60, 70 anos, que aprenderam dessa forma, que viveram numa sociedade que era extremamente machista, extremamente racista, extremamente preconceituosa, você chegar e falar, não é assim, a pessoa vai se fechar, vai construir uma barreira e não vai desconstruir nada. Não é brigando que você vai resolver, vai colocar coisa na cabeça da pessoa. Porque é muito mais fácil pra gente desconstruir do que para as pessoas mais idosas. Então tem que ter um tato, que a gente tem que aprender muito com Jesus, essa forma pacífica, essa forma muito cautelosa de mostrar que a pessoa está errada, tem uma visão errada, e mostrar uma nova visão para ela. E quando a gente oferece a outra face, quando a gente ama até mesmo os nossos inimigos, a gente tem a capacidade de romper a sequência da violência, da agressividade, do ódio, né? Porque, como a gente falou, um jovem que sofreu bullying... E tem um outro detalhe, Cristo não falou que as pessoas... Não aboliu a lei. Não significa que alguém que é um agressor de mulheres, por exemplo, que ele não vai pagar, que a gente tem que olhar para essa pessoa e falar, então tá, coitado, ele já foi... Quando ele era criança... Em muitos casos acontece disso. Ele vivenciou num lar de violência, ele até rejeitava essa violência, mas quando ele cresce, essa violência está dentro dele. E aí ele acaba reproduzindo esta violência. Já vi casos de jovens, de meninos, batendo, namoradinho, sendo agressivos com a namorada, ou vice-versa. Porque é o que aprende em casa. É o que aprende. E aí, assim, a gente tem que romper isso. Então, a proposta de Cristo é exatamente isso, gente. Não quer dizer que a pessoa que cometeu isso, que cometeu um feminicídio, por exemplo, não vai ser punida pela lei dos homens. Ela tem que ser punida e ela vai pagar, não é isso. As pessoas confundem essa ideia dos direitos humanos. A gente vai libertar quem está fazendo coisa errada. Não é isso. A gente tem que romper, porque, da mesma forma, o agressor e a vítima precisam trabalhar espiritualmente essa questão para que essa violência seja
finalizada, né? Então, um jovem que vivenciou num ambiente de violência, quando ele ouvir a palavra de Deus e a gente entender assim, e é isso que quando a gente conversa com Deus, isso é uma conversa com Deus, o que eu devo fazer? Quando ele vivenciou uma violência na sua vida, ele tem que dar um basta, né? E o basta é justamente isso, é o perdoar, é o compreender por que será que essa pessoa agia dessa forma. E tem eu acho que a melhor maneira de exemplificar, que a gente às vezes pode estar falando de situações que ocorrem com outras pessoas, mas pode muito bem ocorrer com você. E um dos momentos mais difíceis que eu passei da questão interna, não externa, comigo mesmo, problema comigo mesmo, foi esse cara aqui do meu lado que ele falou algumas palavras para mim da história do lobo, que nós temos dentro de nós lobos. Eu até peço para você explicar para eles melhor, para que eu não... Porque é uma história que... Isso mexeu comigo. Nós temos dentro da gente o nosso... Né, esse acho que é um provérbio indígena. Tá? Nós temos o lobo bom e o lobo mau. Né? Então, aí perguntaram para o mestre, qual que vai sobreviver? É aquele que você alimentar mais. Então, se eu tenho ódio dentro de mim, se eu sofri violência na minha infância, se eu sofri algumas coisas e isso me carrega de ódio dentro de mim, eu vou estar alimentando esse lobo mau e esse lobo mau vai sair, vai se manifestar, poderia manifestar nos filhos, na mulher ou em qualquer outra situação da minha vida. Quando eu trabalho e alimento o meu lobo bom, né, o outro vai morrer de fome. E é isso que a palavra de Deus faz. E quando a gente oferece a outra face, não significa dizer que a gente é omisso. Significa dizer que a gente quer romper com a escalada da violência, da agressividade. Mas eu vou me manifestar. Eu acho que o primeiro passo para reverter essa situação é aceitar que nós temos o lobo mau e o lobo bom dentro de nós. É aceitar que a nossa sociedade ainda assim é uma sociedade racista, ainda assim é uma sociedade preconceituosa. Porque quando a gente aceita que existem atitudes discernidas dentro de nós que ainda assim tem um preconceito, a gente consegue reverter. Ai, Rafa, mas eu não sou racista. Mas dentro de você, se você, quando está passando na rua, à noite, de repente, troca de calçada porque você viu um negro, dentro de você está sim uma pessoa racista, porque a sociedade ainda é racista. Então, o primeiro palavras que você pode usar no seu dia a dia, que você pensa assim, mas na verdade pode estar ofendendo uma pessoa. Exato. Então, é aceitar que a sociedade ainda assim é machista, ainda assim é preconceituosa, ainda assim é racista. E esse é o primeiro passo. Quando a gente aceita que a sociedade é preconceituosa, aí passa para o próximo passo, que renegar e tirar todas essas pequenas atitudes preconceituosas dentro de nós e dentro do outro. E é diariamente, porque falar para vocês, o lobo mau é muito fácil de alimentar. É fácil demais. Você não precisa nem fazer esforço, que o lobo mau já vem e já fala assim, tô me alimentando. Agora, dar o alimento para o lobo bom é algo diário, é algo difícil, que tem que partir de esforço, realmente falar assim, Deus, por favor, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me mostre o caminho, porque eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ter isso dentro de mim, eu quero ter o lobo bom, eu quero prevalecer isso. E é diariamente. Não ajudar as outras pessoas a alimentar o lobo bom delas também, né? Olha, pai, o que você falou aí não é tão legal. A gente não pode mais ficar falando isso. Olha, mãe. Mas pra gente também fazer isso, a gente tem que ter o lobo bom, o lado bom mais aflorado. Porque não adianta você ensinar uma coisa que você não pratica. E aí eu vou só continuar aqui para finalizar o Evangelho. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão contados, todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nunca foi tão demorado ler o Evangelho, né? Rapaz, que Evangelho. E tem que ser assim. É assim que a gente faz. Que a gente aprende. Exato. Isso faz parte da leitura orante, porque você lê e dialoga com o texto e dialoga com Deus.
Como Deus, do que eu tenho aqui hoje, o que eu tenho que ter coragem para enfrentar o que na minha vida? Abra minha mente, que da minha boca só saia a tua palavra e que ela habite meu coração. É dessa maneira, lendo o Evangelho dessa maneira, que a gente vai entender como a gente muda. Como que a gente muda? E como que a gente enfrenta esses dilemas da vida? Como a gente enfrenta a violência, como que a gente enfrenta o preconceito, como a gente enfrenta as dificuldades que a gente tem dentro de nós, o lobo bom e o lobo mau, como a gente se alimenta e a gente se nutre o lobo bom, a gente nutre com a palavra de Deus. E aí, Deus é tão sensacional, que ele deixa duas coisas. Um manual de instrução, que é a Bíblia, de como a gente enfrenta, e um exemplo, que é Cristo. Ele fala, como que a gente vai... Deus, como que eu enfrento? Olha para o meu filho, olha para Cristo. Tá aí, ó. Eu mostrei para vocês, em carne e osso, como enfrentar. E Cristo veio e enfrentou todos esses preconceitos, todos esses problemas da sociedade, quanto a divisão pobre e rico, quanto todas as divisões, ele vem e mostra. É assim, galerinha. É a mesma coisa pegar na mão e falar assim, ó, deixa eu mostrar como faz. É assim, ó. Assim. E mesmo assim a gente não aprende. Exato. E aí a gente tem que voltar para esse manual de instrução. É a mesma coisa, a gente vai montar uma cômoda. Quando a gente monta uma cômoda, aí sem o manual de instrução, a gente sempre deixa uma parte faltando. Sempre deixa um parafuso. Sempre só é uma pessoa fala, meu Deus, que peça. Exato. Aí tem o manual de instrução pra gente fazer a nossa vida melhor, que é a Bíblia. E Cristo sendo o exemplo. Pronto. Gente, eu acho que é só, finalizando essa parte, sim, aí o Marcão finaliza, ressaltar que estamos aqui 3 pessoas que, querendo ou não, somos privilegiados. A gente está falando de racismo, mas a gente é branco, a gente não sofre isso. Não é o nosso lugar de fala. Não é o nosso local de fala, mas a filha do Marcão é preta, minha esposa é preta, filha de nordestinos, o Rafa tem diversos amigos que também passam por essa situação. E isso que a gente fala de ser omisso, a gente tem que ter empatia com as pessoas. Porque a gente pode não sofrer, mas a gente tem que lutar para que as pessoas vivam que nem a gente, sem medo. Sem medo de simplesmente viver a sua vida. Se Jesus não é aquele ser inalcançável, inacessível, ele mostrou, não é só apenas a palavra, um manual, né? Ele mostrou na prática como que a gente deve ser o nosso agir no mundo, né? Então, ele vem como exemplo a ser seguido pela gente, que não é fácil, né? E aí a gente tem que ter coragem, e a coragem é a certeza que Deus está nos nossos lados, mesmo para a gente agir contrário ao que o mundo fala, porque o mundo fala, alguém bateu, você tem que dar a volta. Você tem que bater de volta. Eu não vi na palavra de Deus Cristo dizer que a gente tem que pegar armas para se defender. Longe de... Até porque quando Pedro corta a orelha do soldado com uma espada, Cristo fala, não é assim. Então a gente tem que tomar cuidado até com aqueles que falam em nome da palavra de Deus. A gente tem que ver que Deus, né, Cristo, ele... Na liturgia dessa semana, ele falou, dê a sua outra face, ame o teu inimigo, rompa com a violência que está nesse mundo. Vamos romper. Nós podemos ser protagonistas de romper com essa violência. Né? Como o Vini falou, sempre precisar de alguém, procure uma ajuda de uma pessoa que vá, e aí você diz, mas poxa, eu posso procurar uma pessoa. Você vai saber se a pessoa ela é boa para te ajudar ou não, dependendo da forma como que ela te passa a mensagem. Se ela falar, vai lá e bate na cara daquele outro lá, gente, agora se ela falar, ame ou trabalhar e te ajudar nisso, essa pessoa verdadeiramente é de Deus. Então, gente, que a gente possa romper, né, isso e ouvir através da palavra de Jesus, entender como que é o nosso agir no mundo. Então, eu vou finalizar agora o nosso encontro, né, como a gente finaliza na nossa liturgia, perguntando para Deus, e que você faça essa pergunta. E outra coisa, jovens, a gente esqueceu de falar no começo. Nos encontros, abra a câmera, tá? Eu quero ver o seu rosto, meu filho. Fala, não tenha medo de falar o que você sente, o que você quer, quais são as suas dúvidas, porque é importante para a gente poder ajudar e compreender, né? Como a gente fala, como eu falei assim, os nossos inimigos, quando a gente ama nossos inimigos, a gente deixa de ter inimigos, e quando a gente ama alguém, a gente precisa compreender esse alguém, por que esse alguém é dessa forma, né?
Abra sua câmera. Exato. Fale. É um momento tão difícil que a gente precisa desse contato, a gente precisa ter esse olho, tela, olho. Porque não dá mais para ser olho no olho. Então, se ficar um olho, tela e um negócio escuro que não dá para ver nada, fica complicado. A gente precisa conhecer, a gente precisa ter esse diálogo para vocês confiarem na gente, a gente confiar em vocês e ter essa proximidade. Muitas vezes você chegar, Vini, Rafa, Marcos, estou precisando de ajuda. É por isso que é necessário a gente se entregar, a gente ir, ligar a câmera, conversar, dialogar, porque a gente consegue se ajudar. Então, eu quero, para finalizar esse encontro, esse vídeo, encontro aqui com vocês hoje, pedir para Deus que, à luz do Evangelho, Ele possa me orientar. O que será que eu preciso? O que será que a palavra de Deus quis me dizer hoje? O que será que a palavra de Deus quer que eu faça? O que será, Deus, que você quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu haja no mundo? E eu peço a sua ajuda, Senhor, que o Senhor me oriente através da palavra. É assim que você tem que falar com Deus. O que será que a palavra, quando Ele diz para você, tenha coragem, o que será que Ele quer? Coragem para que eu tenho que enfrentar na minha vida, dentro do meu interior e dentro do mundo que está à minha volta? Será que eu tenho que coragem de enfrentar os meus medos pessoais, aquele que me impede de ser feliz? Será que eu tenho que enfrentar alguma situação externa, como um bullying, como uma violência que acontece ao meu redor e que eu tenho que me manifestar com amor e até mesmo amar aquele que me agride? O que eu preciso fazer, Mestre, Senhor? O que o Senhor tem para me dizer hoje, nessa palavra que eu estou lendo? Amém? Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo Tchau. pra vocês. Tchau, beijo, galera.